En esta aula vamos a estudiar inducción magnética y vamos a ver cómo esa aula es una aula fundamental, la más importante comparada con las últimas aulas de ese estallo. ¿Y por qué es importante? Vamos a contextualizar un poco. Porque lo que vimos en las aulas pasadas fue juntando todo do começo. Vimos que si teníamos una carga eléctrica, a carga eléctrica crea campos eléctricos, y si tenemos cargas eléctricas en movimiento con velocidad v, vamos a colocar así, pues eso todo también crea campos eléctricos, todo igual, solo que también crea campos magnéticos. Entonces, ahí que está. Si una carga de movimiento crea campos eléctricos y también campos magnéticos, entonces parece que deberíamos tener una relación entre uno y otro. ¿Ok? Entonces de eso se trata esa aula, de ver cómo existe una correlación, una interdependencia entre esos campos. Pronto, entonces vamos a comenzar por aquí, por las experiencias que fueron descubiertas por Faraday y Henry. Y en esas experiencias ellos pegaron, podemos pegar varios tipos de arranjo. Podemos pegar de repente aquí un circuito y aquí podemos pegar una espira, así, por ejemplo. Tenemos aquí un circuito, aquí podemos colocar una pila, una batería. Vamos a cortar aquí el circuito para colocar aquí una batería. Pronto. Ahora tenemos aquí una corriente en el circuito, la corriente viene por aquí, circula alrededor de la espira y acontece lo siguiente. Si a gente coloca aquí un amperímetro o un galvanómetro, es la misma cosa, es para medir la corriente. Si a gente coloca aquí vamos a traer la corriente para acá y colocar aquí el aparello aquí. Vamos a derivar para acá y colocar aquí un aparello que me da aquí como si fuese un puntero, y aquí para medir a amperaje, ¿no? A corriente. Pronto. Entonces, si acontece lo siguiente, si por acaso pegamos aquí un imán, por ejemplo aquí, por el norte y por el sur, y aproximamos y dejamos por enquanto quieto de esa manera, pues aquí observamos que esa corriente no muda. Mas si ese imán es movido para acá, pues ahora detectamos una mudanza aquí en el puntero da corriente. O sea, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que de alguna razón a mudanza de campo magnético, na verdade va a ser de flujo, ¿no? De flujo magnético que pasa por esa espira, porque eso aquí crea una línea de campo así, línea de campo magnético. Entonces, si aquí tenemos una área de espira y o flujo de campo que estamos usando la letra Φ para flujo, y para flujo eléctrico magnético solo colocar aquí o suscrito. Entonces, si ese flujo magnético se altera, porque lo que digo, si ese imán está quieto, pero aquí pasa un flujo y no acontece nada. Mas si ese flujo se altera, ¿y cómo alteramos eso? Pues, por ejemplo, lo que digo, meciendo imán, eso aquí se pega con la mano. Podemos pegar aquí con la mano sin problema, ¿no? Entonces, moviendo ese imán para dentro de la espira, no tiene por qué entrar, ¿no? Mas moviendo para adentro, ¿qué va a acontecer? Que más líneas de campo van a pasar por aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a mudar ese flujo, y si mudamos ese flujo, vamos a producir mudanza en la corriente. Entonces, y como la corriente está relacionada con el campo eléctrico, pues de esa manera tenemos que una ligación entre eso y eso. ¿Ok? También vamos a ver que existe relación contraria, ¿no? Va a ser durante los asuntos. Entonces, ¿qué más esa experiencia nos dice? Pues dice que si por acaso, en vez de ir para frente, eso tipo, a gente trae o imán para frente, ¿cierto? Mas vamos a supor que ahora está aquí, ¿cierto? A gente trouxe para frente, mas si a gente separa o imán ahí, si o imán fica quieto, ahí estamos en una condición de que tenemos flujo, mas ese flujo no está mudando.
y por tanto aquí no habría mudanza también, no, ¿cierto? No puntero aquí, ¿ok? Tiene que se mover, eso que estoy queriendo decir, ese imán tiene que se mover. Y ahí que está, no importa si es para frente o para atrás, porque si yo trago para atrás, aquí vamos a tener un flujo de campo, por aquí va a pasar una línea de campo que va a mudar, porque si yo trago para acá, van a pasar menos líneas de campo. Entonces vamos a tener una mudanza del flujo que va a alterar aquí a corriente que pasa pelo circuito. Ok, y curioso, eso es muy importante porque a partir de aquí, de las cosas que vamos a deducir, fueron muy importantes para estudiar la relatividad. ¿Por qué fueron importantes? Porque la relatividad fala eso, que no importa o cuerpo que se mueva, porque todo está interligado, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Que o que eu fiz foi mover esse imã, mas o que acontece se eu, ao invés de mover o imã, deixo o imã quieto e o que movo é o circuito, acontece a mesma coisa. Ou seja, existe uma relatividade, todo está interligado, não existe um mais importante que outro, certo? Pronto. Ok? E também acontece o seguinte, se eu pego esse circuito e ao invés de colocar um imã, coloco outro circuito equivalente, como esse, igualzinho, pues acontece a mesma coisa. Tipo, eu pego aqui um circuito, aqui pego outro igual, só que do lado oposto. E vai ser mais difícil fazer o desenho agora. A ver, é que esses desenhos são chatos. Vamos tentar fazer aqui a extensão aqui para ter uma noção do desenho. Tipo isso. Aqui temos a espira. Y aquí tenemos eso para acá. Vamos a hacer para acá. Pronto, aquí coloco otra batería y tal. Y acontece la misma cosa. Si lembro do tema anterior que si pasa una corriente por aquí, cuando la corriente se aspira, pues ahora aquí producimos un campo, ¿cierto? Usamos la regla de la mano derecha. Si la corriente viene para acá, pues el campo viene para acá. ¿Ok? Y aquí acontece igual, ¿cierto? Uno dice aquí, mas aquí se crea un campo también, ¿no? Si la corriente viene para acá, aplicamos aquí a regla da mão direita y el campo viría para acá, ¿cierto? Entonces, lo que dice, una espira es como un imán, ¿cierto? Aquí coloqué a línea de campo do imán, mas una espira se comporta igual que un imán. Entonces, como si fuese una interacción entre imán con imán. Entonces, eso acontece aquí. Yo puedo trocar ese imán entero por un circuito como espira, porque es equivalente. Entonces, si eu movimentar esse circuito respecto do outro, ou esse daqui, o primeiro respecto do segundo, ou vice-versa, pois vou ter o mesmo efeito, certo? Que se eu colocar aqui um amperímetro, ou um galvanômetro, se usa, pode usar um outro para medir a amperagem, pois aí eu vou ter uma mudança no ponteiro, né? Vai mudar aqui ou aqui. Aqui também, certo? Vai mudar. Ok, então essas são as experiências de Faraday e Henry também. E o que nos indicam isso daí, que toda vez que houver uma mudança do fluxo de campo magnético, então vamos induzir uma corrente, certo? Vamos induzir uma corrente na espira. Porque esqueci de falar desse detalhe. Isso aqui não precisa ter realmente a bateria, viu? Isso aqui não precisa ter. Eu posso ter uma corrente e de repente vai ser uma corrente contrária, né? Que é a corrente induzida. Mas eu digo, isso aqui não precisa realmente. Não sei por que eu coloquei. Não deveria. Não precisamos ter uma bateria. Ok? Então, se for assim, o que acontece? Pois isso, que o ponteiro marcaria 0. Deixem ampliar isso aqui de repente. Vamos colocar aqui um visor e aqui o aparelho ampliado, né? Então, aqui seria 0, vamos supor, não sei, vamos descender, sei lá. Então, se não temos bateria aqui, pois não haveria corrente, ok? Então, o amperímetro marcaria 0 amperes aqui, 0. A agulha estaria aqui. Mas, ao movimentar o imã, pois aqui vemos que de repente a agulha se move, ok? E aqui está, mesmo sem bateria. Então, seria uma corrente induzida. Corrente induzida, ¿entienden? ¿Por qué? Porque fue inducida por algún agente externo sin que encostase, ¿no? No se tocan aquí las cosas, ¿no? Por eso que inducida.
Pronto, pues esas son las experiencias de Faraday y Henry. Y lo que se trata ahora es de entender, de colocar eso en números, ¿no? Entonces, aquí donde entra a la ley de Faraday. Vamos a colocar eso en números. Entonces, ¿cómo sería la ley de Faraday? Pues sería o seguinte. Eu que eu digo, pensamos do fluxo magnético, mas pensamos que mude. Então, como essa mudança no tempo, né? Porque estamos mudando aqui no tempo. Mudança no tempo do fluxo de campo magnético, pues vão criar fonte de força eletromotriz, ou seja, corrente induzida no circuito. Por quê? Porque se mudo o fluxo, vamos a acabar eso aquí, ecuación. Aquí falta un sinal negativo, explico eso ahora. Y esa ecuación, pues puedo colocar así también. Es simplemente explicitar cuánto vale el fluxo, que es integral do campo y área. Deben colocar aquí esa superficie. Entonces, eso aquí se conoce como ley de Faraday. Pronto, se usa más de esa manera. Ley de Faraday. Ok, entonces, vamos a lembrar eso todo. Vamos a ver de esa manera y dando un paso más além, lembro que eso aquí es el producto escalar y por tanto puede ser colocado así. Vamos a ver para ese lado mejor. Vamos a ver para acá. A fonte de força eletromotriz, ou seja, a bateria que eu crio, basicamente, eu crio uma bateria mudando o fluxo, pues sería a integral de B diferencial de S y o coseno do ángulo que forma los vectores. Y eso aquí es importante porque vean só. Vamos a entender cómo crio corriente inducida y después vamos a ver más algunos detalles. Entonces, esqueci de eso, pronto. Entonces, ¿cómo crio uma corrente do nada, como aqui? Que eu digo, mesmo sem ter a bateria, eu vou criar uma corrente do nada. Vejam só, eu tenho que mudar B, ou seja, eu posso mudar o campo, né? Como que eu posso mudar o campo? Pois, por exemplo, como fiz aqui, se eu vamos fazer um desenho aqui. Si por ejemplo yo tengo aquí a espira conectado al circuito y aquí yo tengo un imán y ese imán estático por enquanto él tiene esa línea de campo, ok, vamos a supor que ven para acá, entonces está pasando campo por esa espira, ¿no? Entonces se agora eu aumento o campo que passa pela aspira, pois eu teria corrente induzida, ok? Então, penso que não é que passe campo, é que o campo mude com o tempo, né? Isso daqui. Então, eu teria que fazer integral antes, né? Então, como faço isso? Pois como fiz antes, porque se eu aproximo ao imã, pues agora vai passar mais campo pela aspira. Passa mais campo porque, certo? Eu como pego mais linhas de campo, né? É como se isso daqui, tá vendo? Aqui tem mais densidade de linha do que aqui. Pues eu aproximo, então passa mais campo pela aspira. Como que eu posso fazer também de outra maneira? Pues mexendo com a superfície. Ao invés de mexer com o campo, mexo com a superfície. Então, aí que está. Se eu mudo a superfície no tempo, certo? Se eu mudo a superfície da aspira, pois aí eu também vou criar corrente induzida. Então, como posso fazer isso? Pois simplesmente pegando a aspira aqui e diminuindo de tamanho ou aumentando de tamanho. Isso aqui não é muito ilustrativo esse circuito, mas temos como fazer isso de outra maneira, vamos ver agora. Mas aqui está, se em vez de usar essa área, eu uso uma área maior, na verdade não é que use, é que mude,
¿cierto? Cuidado con eso, es que mude de esa pequeña para esa grande, pues ahí voy a criar, está creando más mudanza da área no tiempo, y eso va a me criar, como dice, corriente inducida. ¿Qué más? Y aquí está otro detalle importante. Si mudar o ángulo entre ellos, ¿cierto? Porque no solo basta ter o campo, o vector campo, que sería ese aquí, vectorcinho aquí, y o vector área da espira. No sé si se incomodan con eso de aquí, porque yo puedo tirar a integrar si ustedes quieren. Podemos tirar a integrar, supongo, porque eso aquí, supongo que o campo igual en todos los puntos de área. Siempre puedo hacer eso, ¿no? Colocar aquí a área o campo constante en todos los puntos, en todos los elementos de superficie, cuidado, no constante no tiempo. Entonces iría fuera, y aquí o ángulo también no depende de los puntos de las áreas. Podemos suponer que en cada elemento de área tenga el mismo ángulo, y fijaré aquí a integrar de eso, con eso sería superficie total, ¿no? Entonces aquí está, sería a derivada de cualquier una de esas cosas, ¿no? Ok, entonces, estamos aquí en un ángulo. ¿Cómo que puedo mudar o ángulo que forman esos dos vectores? Entonces, estaba aquí. O vector campo magnético sería ese de aquí. Y o vector área, pues sería área de espira. Área de espira puede ser, por ejemplo, ese de aquí. Así, perpendicular a espira, ¿no? Perpendicular a área. Entonces, aquí está. De lo que se trata es mudar o ángulo que forman esos dos vectores. Ok, nesse diseño no está muito elegante, mas se posso fazer isso simplesmente girando, por exemplo. Girando. Vamos ver isso em alguns exercícios. Então, se eu mudar esse ângulo que forma os vectores, também crio uma corrente inducida. Ok, então temos aí todos os casos possíveis. E o último detalhe é, fora que posso mudar isso, o último detalhe é esse sinal daqui. Esse sinal daqui se conoce también como ley de Lenz. Vamos a discutir eso de aquí a poco. Ley de Lenz. Entonces, él indica para dónde va a corriente inducida, ¿cierto? Ese sinal indica para dónde va a corriente inducida, porque la corriente puede ser inducida en un sentido tipo para acá o en sentido contrario, dependiendo de esa mudanza, ¿cierto? Pronto, vamos a ver eso en algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo con taxa, ¿no? Vamos a mudar sentir esa baba. Pronto, entonces vamos a suponer que tengo, por ejemplo, una espira y aquí aplico un campo para acá, por ejemplo, un campo constante, por ejemplo, así. Vamos a colocar líneas de campo aquí. Pronto. Un campo constante, un campo tiene que ser variable. Entonces, eso. Yo quiero saber cuánto va la corriente que pasa por esa espira. Aquí puedo solo colocar un circuito, como fiz antes, por ejemplo así. Y aquí boto, un segundo, vamos a editar eso de aquí. Aquí boto un galvanómetro. O directamente un display aquí. Ese es un galvanómetro aquí con agulla, ¿no? Entonces lo que quiero es medir cuánto vale la corriente aquí, cuánto marca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo que yo faço? Pues aplico, o campo magnético solo pasa por aquí, ¿vio? No pasa por aquí más, solo por ahí. Entonces aplico pues a ley de Faraday. Entonces, ¿cómo sería a corriente no, a fuerza electromotriz inducida? Pues sería menos a derivada do fluxo magnético. Cuidado, fluxo no es un vector, no façan eso, ¿no? Pronto, que un vector es o campo, entonces sería aquí a integral do campo diferencial da área, coseno do, no, aquí no, colocado coseno directo aquí, diferencial de ese, coseno do ángulo que forma. Pronto. Eso aquí tiene que ser una superficie, no puede ser fechada, es así mismo.
Pronto, então, vejam só o que acontece aqui. Que, o que eu disse antes, em todos os pontos, vamos colocar aqui o vector da espira, o vector área, vector S. Em todos os pontos da espira, pues eu tenho o mesmo ângulo entre a espira e o campo. Então aqui, isso aqui é 0 graus, isso aqui é 1, e portanto fica a integral de B e diferencial de S. E como em todos os pontos da espira o campo é o mesmo, pues eu posso resolver isso e fica assim. A integral diferencial de S e pronto. B, e aqui seria a área da espira. Vamos supor que tem uma área A, não sei. Área S, vá. Não importa aqui qual for. Pronto, então teria que a força eletromotriz induzida seria a derivada do campo vezes a área. Vamos supor que a área da espira não pode ser mudada, que normalmente é difícil mudar isso. Então, isso aqui é uma constante, então sai fora a integral. E, portanto, a força eletromotriz induzida seria a superfície da espira, e aqui seria como que o campo muda com o tempo. Então, isso aqui se conhece como uma taxa de variação. Taxa de variação do campo. Então, aqui está. Eu preciso mudar o campo. Se eu não mudo o campo, isso aqui seria 0 e então não teria corrente induzida aqui. Então, isso aqui marcaria 0, entende? Então, tenho que mudar esse campo. Então, supondo uma taxa de, sei lá, podemos dar número aqui. Sei lá, vamos dar número aqui. Isso aqui pode ser isso. Vamos supor uma superfície de 1 metro quadrado. É muito, né? Mas tudo bem. 1 metro quadrado. E aqui ficaria uma taxa de, por exemplo, 1 Tesla por segundo. Entende? Porque guardan as mesmas unidades. Então, isso aqui daria, pues, 1 ampere. Menos 1 ampere. Certo? Então, perdão, menos 1 ampere, não, menos 1 volt. Porque força eletromotriz não tem unidade de ampere, tem unidade de energia por unidade de carga. Ok? Então, se agora a gente quer saber a corrente induzida, cuidado porque muitas vezes eu disse isso, né? Isso aqui não é a corrente induzida, tem a ver, né? Como será a corrente induzida? Pues só aplicar a lei de Ohm. Como era a lei de Ohm? A lei, isso, BIR, lembra? BIR. Só que agora a fonte, a diferença de potencial é a que fornece a bateria, entre aspas, né? A fonte de força eletromotriz como se fosse uma bateria. Então, posso colocar isso aqui, isolar a corrente, e ficaria a fonte de força eletromotriz dividido pela resistência do circuito, né? Todo circuito tem uma resistência. Vamos supor que ela vale 1 ohm, então isso aqui seria menos 1 ampere. Agora sim, corrente induzida. Induzida pela mudança, não esqueçam, pela mudança do campo, porque isso aqui é um campo que é variável. Certo? Está aqui a variação. Um Tesla muda com o tempo. A cada segundo, cuidado, a cada segundo eu tenho um ganho de 1 Tesla. Cuidado com isso. Isso que significa a taxa de variação, né? Que é como se fosse uma velocidade do campo magnético. Ok, da mudança do campo magnético. Então, vejam só que esse sinal indica o quê? Indica que a corrente tem que vir para onde? A corrente tem que vir, pois, se essa superfície ou esse campo me indicaria o sentido positivo da corrente, né? E usando a regra da mão direita, seria o dedão para cima e a corrente ao redor. Então, a corrente seria para cá segundo seria positiva, segundo esses vetores. Mas aqui está, o que eu tenho é a corrente negativa. Então a corrente tem que ir em sentido contrário ao que está aqui, porque o contrário seria positiva. Certo? Então, aí que está. Vejam só que aqui já marcaríamos, se isso fosse o 0, aqui já marcaríamos 1, vamos colocar 1, 2, pronto, a agulha marcaria aqui, isso que é negativo, né? Tudo bem. Então, aí que está. Que a gente cria corrente sem tocar o circuito, sem bateria, entende? Então, isso é muito importante porque esse é o funcionamento, assim como funciona muita tecnologia hoje em dia. Por exemplo, os cartões, né? Os cartões de crédito
Já não tanto porque agora funciona mais com chip, né? Mas os cartões antigos eram assim, por exemplo. E dentro do cartão tinha uma espira. Literalmente, tinha fios de cobre. Tinha fio de cobre. Então, esse fio de cobre interage com um campo externo, como aqui, e cria uma corrente, se cria uma corrente pequenininha dentro do cartão, que outro sensor que interage com outro sensor. E dessa maneira é como se transmite informação, né? Como interagem um com o outro. Ok? Pronto, pois isso daí. Então, vamos analisar isso daqui. Cuidado com o sentido da força eletromotriz. Queria me focar no sinal. Então, vejam só o que acontece. Muito cuidado com isso. A ver. Vejam só o que aconteceu aqui com o sentido da força eletromotriz. Pelo fato desse sinal ser negativo aqui, implica que a corrente que se cria, essa corrente induzida, é uma corrente que, quando vem por aqui, certo? A corrente vem por aqui, encontra a aspiradora e dá a volta ao redor dela. E ao fazer isso, se cria um momento dipolar. Lembra o momento dipolar da aspira? Então, e o momento dipolar é como se fosse o ímã. Então, quando a corrente vem por aqui, usando a mão direita, então os dedões ficariam aqui dando volta, meus 4 dedos, né? E envolveriam a espira, e o dedão apontaria para baixo, ok? O dedão apontaria para baixo. Então, quando isso acontece, quando se cria uma corrente induzida em um circuito com espira, o que vai acontecer é que essa espira vai criar um momento dipolar induzido, que é contrário ao campo, certo? Porque vejam só, se esse campo é variável, o que significa é que se tinha esse valor inicial, agora aumentou, deixem colocar em forma de, em vez de colocar vários vetores, vamos colocar em um só. A ver, vamos ter que fazer outro desenho. Vamos vir para cá para que me entenda. Vamos colocar aqui. A ver. Vamos colocar isso aqui. Assim melhor. A aspirar para cá. A ver. Não é assim, de repente. Pronto. O resto do circuito esqueça, né? Então, vamos colocar. Não esqueçam que existe uma relação entre o campo e da espira, o campo magnético e o momento dipolar. De fato, era o momento dipolar da espira era o campo vezes essa área. Era isso daqui, perdão. Pronto. Então, o campo magnético se relaciona com o momento dipolar magnético através do torque. Então, acho melhor falar mesmo de campo, porque ao invés de momento dipolar, porque aqui não temos sempre temos torque, mas é melhor que a gente não use, senão vamos incomodar muito, vamos atrapalhar tudo. Então, vamos colocar, ao invés de o que eu digo, vamos usar, ao invés disso, vamos colocar o campo magnético induzido. Então, seria aqui, vamos dar as mesmas cores. Se temos aqui um campo magnético, que ele é um campo magnético externo, e de repente ele aumenta nessa quantidade, então o que vai acontecer é que vamos ter aqui um momento induzido, um campo magnético induzido, vamos dar as mesmas cores, que vai ser do mesmo tamanho que esse. Por quê? Campo magnético induzido na aspira, que a corrente induzida cria, né? Pronto, por quê? Porque é isso que faz esse sinal daqui. O que consiste esse sinal, né? A lei de Lenz fala isso, que toda mudança, está vendo? Mudou daqui para cá, aumentou. Toda mudança, digamos, a reação do circuito é de cancelar mudanças que houveram. Então, como que a gente cancela esse vetor? Por criando um em sentido contrário para que a suma seja zero. Entende?
Então esse sempre vai ser o sentido das correntes induzidas. Vão ser aquelas que façam, que criem um campo que cancela a mudança que houveram, entende? Então, nesse sentido, o circuito reage a mudança, certo? É muito interessante o que acontece. Por que deve ser assim? Pues porque se não reagisse a mudança, se por exemplo criasse um campo magnético na mesma direção e sentido, pues aí não teríamos um cancelamento, teríamos uma suma. Então, digamos que teremos energia, estaremos criando energia do nada, entende? Então, não funciona assim. Temos que cancelar os campos, né? Para que não haya nada em suma, certo? Ok. Então, esse é o sentido da corrente induzida. Isso aí é o sinal que é a lei de Lenz, tem a ver com a lei de Lenz. Pronto, então vamos ver alguns exemplos de como que podemos induzir corrente em circuito e com umas aplicações interessantes. Por exemplo, aqui no alternador que se usa nos carros, né? Então, no caso do alternador, como consiste o circuito? ¿En qué consiste el circuito? Pues consiste en, a ver si eu consigo desenhar bem isso aqui. Seria um circuito aqui. Aqui temos que colocar tipo uma espira aqui. A ver. Un círculo, sí, uma espira, e aqui outro. A ver se eu consigo desenhar bem isso. E por aqui temos o eixo. Aqui temos um eixo. Então, esse circuito, a ver se eu acerto aqui. Esse circuito gira ao redor desse eixo. Pronto. Acho melhor refazer isso daqui, porque para que fique uma bolota um pouco mais alinhada aqui. Pronto. Ok. E aqui colocamos uma escovinha aqui. E pronto, desse lado também. Então essa escovinha está ligada a outro circuito que é o que absorve a corrente desse aqui. Então, o que vai acontecer? Que isso aqui vai girar assim, vai se levantar para cá e girar, isso aqui vai girar para baixo e vai ficar dando volta. Ok? Então, por aqui vai passar um campo magnético, pois, por exemplo, nessa direção. Vamos supor que vá para cá. O que significa isso? Pues simplesmente que a gente tem aqui um imã. Temos aqui um imã com um polo norte e aqui um sul. Basicamente isso, né? Mas é melhor colocar como vetor. Então temos aqui um vetor que vem para cá. E assim, um campo em todos os pontos, né? Mas vamos supor que isso aqui. Só para simplificar. Então, o que acontece agora? Que essa espira gira, já estudamos isso na aula passada, e o ângulo que vai formar um vetor com outro, pues vai mudar com o tempo, né? Vamos colocar aqui vamos supor que a orientação da espira é para baixo, vamos pegar aqui a área. Pronto. Então, esse ângulo aparente inicialmente 90 graus, dá para ver aqui, né? Tipo, aqui vai o B, então temos 90 graus, pronto, mas esse ângulo tem que variar com o tempo. Então, ao invés de escolher 90 só no começo, vamos colocar omega t, onde omega é a velocidade angular. Já estudamos isso em mecânica. Se não esqueçam disso, as unidades são radiano por segundo, e isso aqui são segundos, então corta e fica o ângulo radiano. Pronto, o ângulo que vai mudando com o tempo. Ok, então, se a gente usasse aqui a lei de Ampère, a lei de Faraday, perdão, pues seria assim: a corrente induzida nessa espira, pues vai ser igual a menos a derivada respecto de t do fluxo de campo magnético que passa pela espira, ou seja, la integral do campo, a área. Eu coloquei diferencial de S, tudo bem. Vou colocar diferencial de agora e o ângulo que forma os vetores.
Então aqui, vejam só que o campo, em todos os pontos da área, o campo é o mesmo. Então estamos no mesmo caso que antes, né? Então, só que aqui ficaria menos diferencial de t, aqui o b sai fora da integral, o ângulo também, aqui faço a integral da área, coloco já quanto vale, vamos colocar que área A, e como B já o campo não muda, porque é um imã, que não muda, não aumenta, e a área é a mesma da espira, pois, ou desse circuito, pues acontece que, cuidado porque eu disse que isso aqui é uma espira, não, isso aqui é só para que encosta aqui, para que o isso entre por dentro, isso aqui não faz essa função, né, de espira. Então, isso ficaria aqui, diferencial, deixem colocar melhor no final, tipo assim, ficaria assim, BA, e aqui ficaria a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno é o seno. Bom, na verdade é menos seno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, com esse sinal, cancelaria, né? Deixem tirar o sinal. E aqui já colocar seno. Seno de omega t. Esqueci de fazer. Deveria ter colocado o primeiro ângulo. Vamos, tipo isso aqui. Vamos colocar, vamos dar esse último passo aqui, perdão. BA, segundo BA, menos, e aqui diferencial de t, cosseno de ômega t. Então, isso aqui temos que aplicar a regra da cadeia. Então, temos que fazer a derivada do que tem dentro primeiro. Então, ficaria um ômega aqui na frente. E aqui ficaria já a derivada do cosseno, que é menos seno, e os sinais somem. Pronto. Então seria isso daqui. Então, se estudasse como variaria essa corrente com o tempo, eu posso fazer um gráfico aqui, a ver se cabe. Por exemplo, isso. Vamos colocar aqui o tempo e vamos colocar primeiro o fluxo. Vamos estudar só isso por enquanto. Então, o que acontece inicialmente? Pues acontece inicialmente que esse ângulo aqui é de 90 graus. E então isso aqui vale 0. E portanto não existe fluxo de campo magnético a través da espira, efectivamente porque as linhas de campo não entram por aqui para dentro, né? Então inicialmente, assim, inicialmente o fluxo é 0. Agora, o fluxo, vamos supor que a espira vem para cá, né? Vai para cá, então. Depois de um tempo, a espira vai ficar assim, a ver, a espira fica assim e o vetor vai para cá. Então aqui os vetores são paralelos e cosseno de... o ângulo é 0, cosseno é 1 e portanto aí temos o ponto máximo. Então, aí nesse momento, quando a espira está paralela ao campo, teremos atingido o máximo. Ok? A partir daí, a espira volta para cima, a espira ao circuito, e agora volta a T90. Então, de novo volta a 0 aqui. E assim, dando volta, né? Pronto, então temos um ciclo inteiro. Ok? Então, esse seria o valor do fluxo. Assim como muda o fluxo. Mas como muda a força eletromotriz? Pois a força eletromotriz muda... é parecido ao anterior, mas agora temos uma função, em vez de ser uma função seno, temos uma função, em vez de ser uma função cosseno, temos uma função seno. E as funções seno e cosseno estão desfasadas 90 graus, né? Então, nesse caso, teríamos algo assim. No ponto em que o fluxo é 0, a força eletromotriz é máxima. E vice-versa. Aqui, quando o fluxo é 0, a força eletromotriz é... Quando o fluxo é máximo, perdão, a força eletromotriz é 0 e assim. A ver. Aqui se encontram e igualam. Aqui igual. E pronto, e completamos o ciclo. Ok? Então, isso aqui é a fonte de força eletromotriz. Então, isso que acontece em um alternador.
Penso que a fonte de força eletromotriz segue essa dinâmica, porque é uma função sinusoidal. A gente tem como deduzir a corrente da mesma maneira, é só fazer a Lideon aqui, na verdade seria a Lideon aqui, e isolar a corrente, pronto. E como está relacionado, o gráfico seria muito parecido, só seria mudar, fazer um lift no gráfico, mudar a corrente, seria isso dividido por isso, né? Então não mudaria muito. Então, a corrente que teríamos será uma corrente de que tipo? Será uma corrente em que às vezes é positiva, está vendo aqui? E às vezes é negativa. Então, um alternador fornece uma corrente alternada. Corrente alternada. E por quê? Pues por isso que eu digo, porque às vezes a força eletromotriz, ou a corrente induzida, porque isso aqui não tem mudança de sinal, né? Para onde vai isso, vai numa direção e depois vai na direção contrária. Ok? Isso que acontece mesmo nos alternadores dos carros, né? Isso aqui se usa como, por exemplo, isso aqui está ligado nos pneus do carro, no eixo. Então, quando o eixo dos pneus do carro se move, pues se move a aspira. Então, assim é como começamos, graças ao movimento dos pneus, do movimento do carro próprio devido à gasolina que consome, pues temos uma transformação de parte dessa energia mecânica em energia elétrica, só que alternada. Entende? Estamos transformando uma energia em outra no fundo. Então, isso que faz o alternador. Só que depois os circuitos usam aqui o que se conhece como um retificador de onda completa. Não sei se de media onda ou onda completa. E o que faz o retificador é que tipo, esse sinal daqui, o sinal negativo, ele rectifica e coloca positivo. Então, dessa maneira, temos uma corrente que é contínua, porque diminui até zero e aumenta, mas pelo menos não muda de sentido, entende? Então sempre vai ser positiva. Isso que faz um retificador, né? Faz com que a corrente alternada se transforme para contínua. E por que pensamos disso? Pues porque os faros, por exemplo, o circuito interno do carro usa corrente contínua. Certo? Pronto. Então seria um exemplo de como induzir corrente elétrica em um arranjo, né? Usando ímãs, né? Pronto, vamos ver outro gerador, que é aquele de haste deslizante. Esse também é curioso. E o arranjo seria o seguinte. Vamos colocar aqui um circuito e aqui vamos colocar uma haste deslizante. Aqui, ó. Essa haste se move para cá. Vamos fazê-la movível. Aqui temos um circuito que continua por aqui. Aqui temos como se fosse uns troços aqui que fazem que isso aqui possa deslizar. Temos um campo para dentro ao longo da área do circuito, que atua como se fosse uma aspira. Vamos supor que o campo só age aqui. Bom, podemos colocar aqui também, não importa. Então temos um campo que entra para dentro, essa é a anotação. Aqui também. Pronto, mas isso aqui não vai importar, porque o que importa é o que passa pela aspira. Ok, então vamos supor que essa velocidade, bom, isso aqui tem um tamanho, vamos colocar, sei lá, isso aqui, por exemplo, isso é um x, então isso aqui vai ser o x. Essa distância aqui vai ser x, que vai aumentando com o tempo. Então, como seria a velocidade? Pues seria uma mudança em x por unidade de tempo. Ok? Então, posso colocar aqui que o x, deixem tirar aqui porque sempre posso colocar um tempo 0 x0. Então aqui eu posso colocar que o x vale dt. Pronto. E vamos colocar que isso aqui, vamos chamar L a distância entre esses dois pontos. Tipo, essa coordenada aqui. Porque essa é fixa, né? Essa não varia no tempo. Então, se de novo aplicasse aqui a lei de Faraday, pues aplico aqui, teríamos isso daqui, diferencial de respecto do tempo, a integral, campo, vou colocar explicitada, ok. Então, aqui que acontece? Pues acontece que esse ângulo aqui
é sempre o mesmo, porque a espira está enfrentada ao campo e isso aqui não muda. Então isso aqui fica 1. Então a integral se resolve fácil, e só que temos que ter cuidado porque vamos colocar aqui melhor. Assim. Aqui o campo é constante. Bom, o campo é constante, cuidado. O campo no depende. Es que primero tenemos que pasar a integral y después a derivada, ¿vale? Entonces vamos primero para integral. En todo elemento que eu pegar da área, pues o campo que pasa por ele é o mesmo, certo? O campo é uniforme no espaço, certo? Porque isso é uma integral do espacial e isso é uma derivada temporal que não tem nada a ver. Ok, então o campo sai fora da integral e agora fica aqui a integral diferencial dS. E essa diferencial dS vai ser quanto? Pues vai ser a área total da espira, só que é uma área que muda. Então seria a L, certo? É um quadrado, retângulo, pues seria um comprimento pelo outro. L vezes x, mas o x é VT, certo? Lembram disso? Então, pois, continuando com essa conta aqui, vean só, o campo mudou com o tempo. Pois não, porque o campo é o mesmo sempre. É igual em todos os pontos do espaço, em todos os pontos, e em qualquer momento do tempo, porque ele não aumenta nem diminui. Então sai fora da integral. Esse ele muda com o tempo? Não, é constante também. Sai fora da integral. A velocidade, pois vamos supor que vai ser constante, né? Tipo, isso aqui é constante. Então sai fora da integral. E que fica? Da integral, da derivada. E que fica? Fica a derivada de t respecto de t. E isso vale 1. Pronto. Então, nós deduzimos que a corrente que passa por... A corrente induzida, perdão, a força... Isso aqui me enganei. Falta, isso aqui não é Φ, isso aqui é OE. A fonte de força extramotriz, perdão. Ok, então, a fonte de força extramotriz vale isso daqui, certo? E então, para onde vai a corrente induzida? Porque não esqueçam que vai para onde vai vir, para onde vai isso, né? Tipo assim. A corrente induzida vale isso. Perdão, isso aqui será resistência. Então, a corrente induzida valeria a E dividido por R. Então, para onde vai isso, né? Como disse antes. Então, pois vejam só, se eu coloco o dedão para onde vai o campo, né, da mão direita, pois isso implicaria que a corrente viria para cá, né? Se eu coloco o dedão para onde vai o campo, para dentro, pois os outros dedos indicariam que essa corrente vai para cá. Só que como tem um sinal negativo, pois a corrente seria em sentido contrário. Então, essa seria a corrente induzida. Então, efetivamente, quando nesse tipo de arranjo, sem ter uma bateria, certo? Aqui não temos nada, de repente só temos fios condutores, mas a carga seria o que estudamos en electrostática, a carga está parada, né? Seria um equilíbrio. Então, no momento que isso aqui começa a se mover, no seno desse campo, pues criamos, o circuito cria fonte de força extramotriz, ou seja, cargas que se mueven. ¿Ok? Pronto, então não esqueçam disso, não esqueçam desse sinal, e também usando a lei de Lenz, você pode deduzir o sinal da corrente a través da lei de Lenz, pues isso, tipo, ¿qué acontece quando a velocidade, essa haste se move para a direita? Pues o que faz é que isso aqui tende a aumentar, certo? Por que tende a aumentar o fluxo? Estou falando do fluxo. Porque eu tenho uma área maior. E se eu tenho uma área maior, eu tenho um fluxo maior porque vai passar mais campo. Estão vendo? Se essa haste depois de um tempo está aqui, pues agora, em vez de passar 6 linhas de campo, passam 10. Entende? Então passa mais campo. Aumentou o fluxo de campo magnético e passa pela espira. E o que acontece no circuito? Que eles reagem à mudança. Então, como que eu posso reagir à mudança? Pois, se eu crio um campo que vem para dentro, mais campo vem para dentro, aumenta o campo que entra para dentro, certo?
Pode ser o PCO criar uma corrente induzida que cria um campo que vai para fora, entende? Que vai para fora. ¿Por quê? Porque esse campo que vai para fora, deixem colocar de perfil, esse campo que vai para fora, esse campo induzido, criado por essa corrente, pois se opõe não ao campo que tinha, sino à mudança nova do campo, ao campo que foi criado, né? A campo variado. Entende? Então a mudança se cancela. Para isso, a corrente tem que ser para cá, ok? Então, o que eu digo, você pode usar um critério ou outro, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque aqui a fonte de erro maior é aqui. Pronto, a lead length, pues já vimos, que eu acabei de falar, e tem a ver com esse sinal, um sinal a fonte de força eletromotriz se opõe à mudança, e vamos ver agora como essa fonte de força eletromotriz produzem producida pelo movimento. Na verdade, como que esse movimento daqui, na verdade esse daqui, pues podemos aplicar esse daqui como que ele cria uma fonte de força eletromotriz. Então, vendo em detalhe esse mesmo problema, pues podemos entender o seguinte, que ¿qué aconteció justamente en esa haste que se mueve, esa de aquí? Pues, si a gente separase ela, vamos a separarla en ampliar, vamos a ver qué acontece. Ela se mueve para acá, mas o campo es para adentro, entonces o campo viria assim. Lembro da equação da força magnética, como era? A carga vezes V vezes B maiúscula. Então, se eu sei para onde vai a velocidade e eu sei para onde vai o campo, para onde vai a força? Pois coloco, tenho que tentar conseguir, partindo desse, encontrar esse. Então, aplicando a regra da mão direita, meus 4 dedos estariam paralelos a B e depois girariam para dentro da tela para se juntar ao campo magnético. Então, ao fazer isso, pues a força que sentirían as cargas viria para cá. A força magnética. Ok? Então, ao fazer isso, as cargas que estavam dentro desse condutor vão vir para cima. O que acontece é que ao virem para cima, vamos supor uma corrente de cargas positiva, com negativa será igual, né? Mas para não bagunçar, vamos supor positiva mais fácil. Então, ao fazer isso, as cargas positivas se moverían para acá y as negativas para acá. ¿Ok? Só que ao fazer isso, estaremos criando aqui um campo elétrico entre a parte positiva do metal, do condutor, e a parte negativa. Então, o efeito disso é que, como o campo elétrico é paralelo à força elétrica, lembro que era QE. Ok, então para onde vai F, que não acontece isso com a força magnética. Então, se a força magnética vai para cima, a força elétrica vai para cá. Então, o que acontece é que temos um cancelamento de força. Ok? Colocando aqui quanto vale todo, usando os módulos, pues isso aqui seria que B, porque o seno es 90 grados y cancela, y eso aquí sería, estoy hablando de módulos, ¿no? Esto aquí es entre aspas, porque tendría que hacer la ecuación de nuevo, ¿no? Para no repetir pronto. Entonces, igualando las fuerzas, porque tenemos misma fuerza de sentidos contrarios, podemos igualar que FB igual a FE, pues tendríamos que BB es igual a que, o sea, o campo sería, se colocado al contrario, BB sería igual ao campo. Ok, es un resultado parcial. Vamos con o que queremos deducir a força eletromotriz aquí, como que o movimento afecta a força eletromotriz, está relacionado con él. Entonces, ¿cómo sería a diferencia de potencial entre esos dos puntos, podemos llamar A y B? Pues sería o campo veces o L, porque, bueno, eso aquí sería integral do campo veces diferencial de L, mas en fin, como todo es paralelo y a integrar es fácil, pues directamente sería o campo eléctrico veces
o L. Então, se insertamos aqui o campo eléctrico, pues llegaríamos a que a diferencia potencial entre esos dos puntos sería a B, vamos a ordenar así, B, B, L, ¿cierto? Más a diferencia de potencial entre dos puntos es a fuerza electromotriz, porque esa energía se gera por inducción, en ese caso. Entonces, de esa manera, llegamos a que a inducción, a fuerza electromotriz inducida, pues tenga a ver con eso de aquí, está relacionado con eso de aquí. Ok, esa ecuación hace más sentido si colocárela en formato vectorial. Entonces, colocando en formato vectorial sería así. Ese caso es que es simple, ¿no? Escogí un caso simple, mas caso for más complicado. Esa ecuación tendría formato vectorial de esa manera. Así. ¿Cierto? Y caso que el cabo de repente se curve o tal, pues ya esa ecuación no vale o que vale integral. ¿Ok? Sería esa de aquí. Porque hay caso que el cabo se curve y no puedo pegar elementos longos, pues tengo que pegar diferenciales de línea, ¿no? Ok, entonces, eso sería a fuerza electromotriz que es producida por ese movimiento. Sería esa ecuación de aquí. Entonces, vean eso que aconteció. Tipo, cuando eso está aquí alrededor ligado al circuito, aquí esto da o que falta, acontece lo siguiente. Cuando las cargas se mueven por aquí, ellas es como si ellas suben de un potencial negativo para un potencial positivo. O sea, es como si eso fuese mismo una batería. Porque eso que hace una batería? Una batería lo que hace es pegar los cuerpos que están en la superficie, en un punto de mismo potencial, y erguer para que les volten a caer, ¿entiendes? Entonces, insisto, cuando vamos a colocar aquí a corriente mejor, tipo, a corriente ven para acá, corriente inducida, y eso que dice es que las cargas, ¿no? Supondo positivas, salen de esa ladera de potencial, ¿no? Salen de un punto más alto y caen para un punto más bajo y pierden su energía. So que ahí entra a batería entre aspas, porque es una batería debido a un campo magnético inducido, ¿entiendes? Entra a batería inducida, de esa manera, o que hace elevar las cargas y pasar las cargas de aquí para acá más con un equilibrio de fuerza, ¿no? Entonces pasa aquí para acá y volta todo a comenzar de nuevo, ¿entiendes? Entonces, en eso consiste el arranjo, y eso que hace una fuente de fuerza electromotriz que es inducida, ¿ok? Entonces esa ecuación se usa aquí porque cuando tenemos conductores que se mueven como en ese caso aquí, pues lo que se hace es sustituir eso en la ley de Faraday. Entonces, en vez de colocar la ley de esa manera, si precisar, dependiendo del problema que yo digo con conductores que se muevan, pues lo que se hace es colocar esa integral aquí. Porque ahora la ecuación fica más fácil, el problema fica más fácil de resolver de esa manera. Ok, entonces eso aquí es otro formato más, digamos, más abstracto de la ley de Faraday. O ya que como eso aquí existe una debería haber un equilibrio de fuerza general como vimos aquí, pues vean eso que básicamente eso de aquí es igual que eso de aquí. Entonces vamos a tener una relación entre una cosa y la otra. Entonces podemos colocar ecuación así, o también podemos colocar así, que es bastante útil. Diferencial do fluxo magnético espectro de T. Entonces, esa ecuación es muy usada porque vemos que a mudanza de campo de fluxo magnético van a crear campo eléctrico alrededor. Entonces, podemos ver eso con un ejemplo, que aquí, eso de aquí, ¿no? La ley de Faraday sería esa de ahí, voy a colocar de otra manera, y campos eléctricos inducidos. Entonces podemos pegar de repente algo que parece que no ha
não há interação. Por aqui está claro a interação, porque aqui o campo passa pela espira, né? Mas vamos ver outro tipo de arranjo que parece que não há interação, mas existe, né? Então vamos pegar um solenoide, assim, ó. Lembram do solenoide? Então, pego aqui um material sólido. Vou ter que supor que é o vácuo. E aqui coloco o espira, só que rodeando o material, né? Pronto, assim, ó. E aqui vou colocar fora uma espira. Vou colocar aqui um galvanômetro para que mida a corrente. E assim, ó. Epa, isso aqui não passa por aqui. Passa por aqui. Está por fora, entende? Pronto. Então, como era o campo magnético de um solenoide, pois será o campo magnético tinha a ver com o número de voltas por unidade de comprimento, que se chamava dm, a corrente que passa pelos cabos e a área do solenoide. Então vamos chamar que isso aqui é a área. Isso aqui é circular, viu? Isso não sei se... Ok. Galvanômetro. Certo. Então, o que vai acontecer nesse circuito aqui fora? Pois vamos estudar esse caso aqui. Vamos estudar esse caso. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer primeiro o caso simples, a equação simples. E depois, se precisar, vamos na outra. Então, como seria isso daqui? O fluxo não, a corrente, a fonte de força eletromotriz seria igual a isso daqui. E agora vamos supor que o que varia é a corrente. A área aqui da espira não varia e o número de voltas também do solenoide também não. Então seria NA e aqui seria, vamos botar já fora, menos NA, e aqui seria a derivada da corrente respeito do tempo. É que se colocava a constante, porque estou supondo que um solenoide no vácuo. Pronto. Então, o que acontece aqui? Pois, vejam só que não existe, nada está encostado em nada, e o pior disso, não sei se lembram que no solenoide existe um campo que, se a corrente vem para cá, deixa eu colocar aqui melhor, se a corrente vem nesse sentido, dá volta nesse sentido, pois o campo entra para dentro, seguindo a regra mão direita, ok? Então, o campo, existe um campo dentro do solenoide, mas não existe campo fora. Aqui não existe campo, porque o solenoide faz isso, concentra o campo dentro dele, né? Então, o campo que está fora, como não existe, não pode encostar na espira. Então, aqui está claro como vamos ter uma corrente induzida que não é por nada encostado, que eu digo, se podemos chamar dessa maneira. Então, agora o que acontece aqui? Se houver uma mudança da corrente dessa daqui, viu? Da corrente que passa por o solenoide, se eu mudo essa corrente com o tempo, uma corrente variável, uma corrente alternada pode ser, pois agora o que vai acontecer é que eu vou ter uma fonte de força eletromotriz induzida no circuito da espira. Então aqui vou ter o amperímetro vai marcar que passa a corrente, ok? Pronto. Isso que acontece nesse tipo de circuitos também, não que nada encoste com nada. E esse sentido da corrente vai ser, cuidado com esse sinal, porque vai se opor ao campo, as mudanças de mais campo, porque se isso aumenta aqui, vamos ter mais campo, né, magnético dentro do solenoide. Então, temos que nos opor a isso. Então, para isso, deveríamos que criar um campo que seja para cá, e para isso, seguindo a regra mão direita, a corrente deveria ir para cá. Sentirá isso aí? A corrente induzida deveria vir para cá para se opor a essa mudança de campo. Ok? Então, vejam só que essa corrente segue usando essa parte daqui.
usando isso aqui, pois ficaria assim, a integral de isso com isso. Então, o diferencial dele eu posso pegar assim, né? Então, a integral fica o campo e o diferencial dele são paralelos. Vamos colocar assim. E eu posso continuar para deduzir quanto vale o campo fazendo isso aqui, né? Isolando e pronto. Então aqui está. Vejam só que quando essa corrente muda, insisto, então diretamente tem um campo e esse campo vai bordeando ao solenoide, certo? Cuidado aqui porque outra coisa interessante que queria discutir desse arranjo é que isso aqui é diferente de zero, ok? E essa aqui é uma integral de linha que são parecidas à integral que estudamos em mecânica de força por unidade por parte de movimento, né? Então, lembram disso? Quando o trabalho de força conservativa, certo? Quando a força é conservativa, pois o trabalho devido a essa força é zero. Então, o problema está em que esse trabalho, bom, não tem a minha forma porque aqui aparece o campo, mas como acabamos de ver, isso aqui é só substituir, onde aparece botar FQ, então dá a mesma coisa. O campo vale isso. Então a integral tem o mesmo formato, entende? Então, como essa integral vale zero, vale diferente de zero, pues isso quer dizer que esse trabalho devido à força elétrica não é conservativo, porque se fosse zero seria conservativo, mas não é zero. Então, como não é zero, significa que a fonte de força eletromotriz, certo? Não é conservativa. Não podemos, isso aqui não sai de um potencial, certo? Não podemos aplicar a conservação, na conservação de energia, a conservação de energia sempre se aplica. Não podemos criar um potencial a partir daqui, certo? Por causa disso ser diferente de zero. No, son fuerzas no conservativas quien crean esa corriente, ¿entiendes? Pronto, eso es importante porque vean só que estamos llegando a un punto donde a corriente que pasa por los circuitos vamos a tener que dividir en dos corrientes, ¿cierto? Una corriente mismo y otra corriente que es inducida, porque tiene naturaleza diferente las dos. Entonces, con eso podemos mudar ya para la parte final, que es eso de aquí. Vamos a ver cómo tenemos un problema en las ecuaciones para que todo encaixe. Vean eso que acontece. Eu disse no começo da aula que cargas em movimento criam campo elétrico e também campo magnético, e vamos ter uma relação, vai ter que existir uma relação entre uma e outra, entre um e outro. O problema é que, por enquanto, só foi assim. Existe uma relação devido a isso, que mudanças de campo magnético criam campo elétrico, como acabamos de ver aqui. ¿Está vendo? Mudanças de campo magnético criam campo elétrico. Aqui melhor, dá para ver aqui melhor. Aqui, ó. Mudança de campo magnético criam campo elétrico. Ok? Mas a pergunta é, se eu crio esse a partir do anterior, por que não posso fazer o contrário? Porque deveria, para que a natureza tem simetria, né? Então, aí que está. Existe um pequeno detalhe que falta nas equações que vimos para que todo encaixe, e esse pequeno detalhe está na lei de Ampère. A lei de Ampère, como a gente estudou nas aulas passadas, lembro que era essa aqui, a integral de linha do campo vale igual a constante vezes a corrente envolvida por esse circuito. Então, aí que está. Em certos arranjos foi descoberto que a lei de Ampère não se satisfazia. Em que tipo de arranjo se viu isso? Pues em capacitores. E os capacitores já estudamos nas aulas passadas. Então, vamos pegar um capacitor e ver o que acontece. Só que em vez de pegar um capacitor de placas paralelas, vamos pegar um capacitor de placas paralelas, mas não planas, porque é mais fácil estudar o que acontece. Então, se eu pegar esse arranjo daqui, uma placa circular com outra enfrentada, vamos colocar aqui as caras positivas aqui,
e aqui a carga negativa. Ok, então, e aqui vamos colocar os cabos. Pronto. Vamos deixar assim aberto. Então, vamos pegar, vamos resolver a lei de Ampere aqui. O que acontecia? Tenho que pegar circuito de Ampere. Então, se eu pegar, vamos supor que a corrente vem para cá, carregando a placa e carregando a outra também. Então, se eu pegar uma amperiana que vem assim, dê a volta assim, né? Pois agora o que vai acontecer? Que efetivamente, se eu fizer essa integral, pois isso aqui vai criar isso daqui, né? Eu vou ter aqui um campo perpendicular à linha de campo, a linha de campo mesmo. Então essa integral vai ficar vou deixar assim. Essa integral vai ficar isso. Isso aqui vai dar 2πr, enfim, aí você já viu esse tipo de conta. Então, a corrente envolvida aqui é a corrente essa daqui, que vamos chamar corrente de condução, porque tem a ver com algo que meio que mencionei antes, né? Ok? Então, vejam só, essa amperiana que eu peguei, se eu pegar ela de repente mais na frente aqui, uma amperiana um pouco menor aqui na frente, pois eu tento fazer o mesmo cálculo, certo? Faço o mesmo cálculo. Só que agora, ao fazer o mesmo cálculo, bom, isso aqui sou solar, né? Ficaria isso daqui e tal, 2πr e tal. Mas se eu fizer o meu cálculo um pouquinho mais na frente, pois ao fazer o cálculo vejo que isso aqui é zero. Por quê? Porque por aqui não passa corrente. Não tem uma corrente de condução aí. Então, a pergunta é, como assim? Se eu calculo o campo em um ponto e me dá um valor, e um pouco mais na frente me dá zero, então, isso aqui entra numa contradição, né? Então, existe algo que falta nessa equação. E o que falta, vamos calcular o que é. Vejam só. Se eu pegar aqui quanto vale a carga que existe na placa, pois lembro que está relacionada a través da capacitância, né? A capacitância era a carga que existe em cada placa dividido pela diferença de potência entre elas. Então, se isso daqui a carga, vai ficar ECB. Só que um capacitor de placas plano-paralelas tem uma capacitância conhecida, que vale isso daqui. A constante permissível no vácuo, a área dele, a distância entre as placas e a diferença de potencial. Certo? Mas a diferença de potencial também é conhecido porque é só colocar EL. Então, isso aqui ficaria que a carga seria EADEL. Ok? Essas T e L estão me incomodando porque estou falando que é a mesma coisa, né? Isso aqui seria a distância entre as placas D. Deixa eu colocar aqui a mesma coisa. Eles cortam. Então, ficaria que a carga valeria isso aqui. EAE. E agora o que eu faço é eu aplico, eu quero saber quanto vale a corrente em um lugar que eu vou falar agora. A corrente vale, pois, a diferencial de carga respecto do tempo. Mas eu tenho a carga com a qual se carrega o capacitor. Estou supondo que um capacitor que está se carregando, viu? Carregamento. Porque aí o que eu preciso é que algo mude no tempo. Carregamento. Porque é nessa condição onde entro em contradição. Então, se eu aplicar aqui a derivada a isso de lá, pues ficaria isso daqui. Ok? Então, isso aqui é uma constante e sai fora. Então, o que eu tenho que é a derivada respecto do tempo da área vezes o campo. Mas veja só que isso tem toda a forma de que, se eu fizer isso com vetores, isso aqui tem toda a forma do fluxo de campo elétrico. Então aqui seria a derivada respecto do t do fluxo do campo elétrico a través da área. Porque eu posso supor uma área mais geral que mude com o tempo. Então isso aqui seria
o fluxo. Eso aquí o fluxo, eso que será fluxo eléctrico. Deben colocar directamente, ¿verdad? Porque si no, no va a caber. O fluxo eléctrico. Então, dessa maneira, eu cheguei a que, quando eu carrego o capacitor, eu tenho uma mudança de fluxo elétrico e essa mudança de fluxo elétrico me produz uma corrente. E essa corrente, por aspecto histórico, se chama corrente de deslocamento. Ok? Que nada se desloca aqui, né? Mas se chamou assim. Então, eu vou ter que colocar essa corrente aqui dentro da lei de Ampère, porque o que digo, essa corrente envolvida, na verdade, podemos ter dois tipos de corrente, que é a de condução e a de deslocamento. Então, vamos generalizar a lei de Ampère para que a corrente envolvida não seja uma só, sino que seja de dois tipos possíveis, e ficaria assim. A corrente de condução, ou outro tipo de corrente que acontece para evitar esse tipo de problemas que chegam a contradições. Pronto. Então, agora sim, eu tenho uma equação que está completa e com isso estou chegando à parte mais importante da disciplina, que são as equações de Maxwell. Porque vejam o que aconteceu. Bom, agora sim, eu não terá que fazer as contas de novo, mas não entrarei nessa contradição, né? Só que não quero refazer tudo de novo. Então, vejam só o que acontece. Vamos discutir primeiro essa equação e agora vemos a equação de Maxwell. Vejam só o que acontece aqui. Se eu colocar em detalhe essa equação, não sei se vai caber. A ver. Esse mesmo mais para cá. Se eu colocar em detalhe, vai ficar assim. Isso aqui, a constante, a corrente de condução, que é valor normal, assim. E aqui vou aplicar isso com isso. Vou tirar o parênteses, então ficaria mais a constante. Agora ficaria a corrente de deslocamento, que seria isso daqui. Isso com isso, então. Seria isso daqui, isso e isso daqui. Então, vejam só agora sim o que estou falando. Deixem-me ressaltar isso aqui, para que fique um pouco mais... Pronto. Então, vejam só como ficou a lei de Ampère e desenvoltantes para trás. Que eu disse isso, né? Eu tenho como, modificando campos magnéticos, criarmos campos elétricos através dessa equação que é a lei de Faraday, né? Modificando campo magnético, crio campos elétricos. E o que acontece agora com a lei de Ampère modificada? Que mudando campos eléctricos, están viendo aquí, mudando el flujo de campo eléctrico que pasa por una área, por un circuito, ¿cierto? Mudando eso, yo creo campos magnéticos. Y de esa manera, ahora sí, yo tengo no solo ese camino que va de aquí para acá, mas también ese camino que va de aquí para acá. Y ahora sí tengo la simetría que yo estaba procurando. Pronto, pues esa falla en la ley de Ampère foi descoberto por Maxwell. Então, Maxwell, ao descobrir isso, pensou, pronto, eu tenho a peça do quebra-cabeças que faltava. E agora sim, graças a essas equações, pues se deduziram as ondas eletromagnéticas, né? Que vamos ver isso nas próximas aulas. Então, vejam só como, graças a esse sumando aqui, digamos, temos tudo encaixado com tudo. Então, vamos colocar aqui as equações de Maxwell para que entendam. Então, porque agora sim temos toda a lei, por primeira vez, todas as leis que regem o eletromagnetismo. Então, como era a primeira lei de Maxwell? Pois que era a lei de Gauss. Lei de Gauss. E a lei de Gauss falava o quê? Falava que a integral do campo elétrico através de uma superfície, o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada era igual a carga dividido pela constante, certo? Como é a segunda lei de Maxwell? Pues vamos colocar a lei de Gauss para B. Vamos colocar assim, que a integral do campo magnético através de uma superfície fechada vale igual a cero. ¿Por qué? Porque no existen cargas de campo magnético. No es que esa línea de campo magnético ni nace ni moje en ningún lugar. No existen cargas magnéticas. No como aquí que existen cargas eléctricas, ¿no? Pronto, tercera ley de Faraday.
que estudamos nessa aula. Ou seja, vamos colocar ela em formato integral, que é essa daqui, tipo essa daqui. Então, seria a integral de linha fechada, a través de un camino, cuidado, que aquí son superficies, aquí son caminos, a través de un camino integral de línea, vale igual menos o fluxo de campo magnético, a derivada respecto do tempo do fluxo de campo magnético. Deixem colocar o fluxo assim, pronto, a través de uma superfície fechada. Não precisa disso. Ok, a superfície fechada está aqui. E quarto, a lei de Ampere modificada. Bis, vamos colocar bis, que es con ese acréscimo, que es esa de aquí, ¿cierto? A integral de línea a través de un circuito fechado es igual a menos no, sería a constante veces a corriente de conducción más esa constante, ¿cierto? A otra constante eléctrica y a corriente de deslocamiento. Eso que dicen colocar eso así. En vez de colocar así, vamos a colocar a derivada respecto do tempo da integral do campo magnético que passa por uma superfície. Ok? Então, aqui está. Essas são as 4 equações de Maxwell e vejam só o que acontece quando a gente analisa ela particularmente e isso daqui. As primeiras equações só têm a ver com quem cria campo elétrico e quem cria campo magnético. Ok? O campo elétrico se cria com carga isolada, beleza, mas o campo magnético não se cria nem se destrui, certo? Então, as primeiras 2 equações é quem cria o campo. As outras 2 é como podemos criar campo de outra maneira, certo? Então, aqui são mudando o fluxo de campo magnético, criamos campos eléctricos, e aqui é mudando o fluxo de campo elétrico que criamos campo magnético, certo? Pronto. Então, agora sim temos a simetria que eu disse, porque a partir daqui geramos esse e a partir daqui da mudança desse geramos esse, ok? Está faltando aqui um vetor, certo? Então, essas são as equações de Maxwell e o que eu digo, Maxwell só descobriu esse aqui, ou isto já está descoberto, né? Mas graças a essa contribuição, pues conseguiu ter a peça que faltava. Ok, e só por último, para acabar a aula de hoje, vocês vão ver essa equação dessa maneira, que seria em forma integral, ou também vocês podem ver ela em forma diferencial. E, por exemplo, a lei de Gauss em forma diferencial, pues seria isso daqui. Seria isso daqui é o vetor gradiente aplicado ao campo elétrico, será igual não à carga, sino à densidade de carga por unidade de volume, dividido por isso. Então, podemos deduzir todas as equações integrais, podemos mudar a equações diferenciais. Por que uma equação diferencial? Porque isso aqui é o vetor gradiente. O vetor gradiente é a derivada parcial, né? Derivada parcial respecto de cada uma das componentes. É um gradiente, né? Então, como um vetor, temos a componente x mais a componente y com todas elas, né? Mas o que digo, a informação é diferente porque quando temos a formato integral, temos informação em regiões, em superfície, né? Ou em circuito. Mas quando temos o formato diferencial, temos informação em pontos, certo? Em pontos do espaço. Então, são informações relacionadas, mas são de pontos de vista diferentes, ok? E a maneira de passar, podemos passar de umas para outras usando vamos colocar aqui essa também, que é fácil. Podemos passar daqui para as outras usando o teorema da divergência, basicamente, e o teorema de Stokes também. Usando os dois podemos passar. Podemos de repente fazer aqui vai aparecer o rotacional do campo e tal, e aqui vai aparecer o rotacional do campo magnético, ok? Então, não esqueçam disso. Isso aqui divergência significa que algo sai de um ponto, diverge, certo? E isso aqui é que algo rota
respecto de otro punto, ¿cierto? Por eso que es divergencia rotacional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos deducir esa de aquí para que fique algo así, para ter uma pequena noção. Mas não vou fazer uma por uma, porque ficaria aqui uma hora. Ok, e tenho que ir fechando aqui. Então, isso aqui seria o quê? Pois se você procura o teorema da divergência, você vai encontrar que essa equação, essa integral dupla, equivale a essa integral tripla de volume. Seria isso daqui. A divergência do campo. E aqui diferencial de volume. E se você colocarmos essa outra parte da equação em forma, digamos, volumétrica, pues essa aqui, a carga seria a densidade de carga pelo volume. Então, posso supor um volume em pedaços, porque aí pode acontecer qualquer coisa num volume variável. Então, teria isso daqui. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. O único que eu fiz foi isso, colocar a constante dentro da integral e a carga pues vale isso daqui. Então, juntando as duas equações, pues seria isso daqui. A integral tripla da divergência do campo vezes a diferença de volume seria igual a integral tripla também da densidade volumétrica por unidade de volume e aqui a constante. Então, se eu posso apagar o símbolo de integral, porque é o mesmo à esquerda e à direita, e só ficar com o de dentro, então ficaria com isso daqui. Isso aqui vale isso vezes isso daqui. Entende? Então, dessa maneira, aplicando o teorema da divergência, que é esse daqui, pues eu passo de uma visão, um ponto de vista integral para um ponto de vista diferencial. E eu posso fazer todo com as outras só usando isso, o teorema da divergência e o teorema de Stokes. Vou ter que aplicar aqui para passar daqui a aqui, entende? Pronto, então dessa maneira eu tenho todas as equações de Maxwell de todos os pontos de vista possíveis, certo? E com isso já completamos o roteiro e acabamos a aula de hoje.